Virginia está comemorando seus 17 anos em uma festa repleta de seus amigos. Mas nessa mesma festa, ela vai morrer. A lógica que rege meu casulo de drywall é de estruturar a narrativa em duas frentes: a festa e o luto. A festa, que representa um momento de prazer e descontração daquela juventude, fotografada sobre uma luz neon, e o luto, o desamparo, o desconforto, fotografado com cores dessaturadas, praticamente descolorido. E assim como é dividido o filme em dois momentos, também é dividido em dois sentimentos. O mistério, na nossa tentativa de solucionar o autor ou a autora da morte de Virginia, e o drama, no qual nós assentamos aquele sentimento da morte daquela jovem a partir de um olhar múltiplo das pessoas que a rodeavam. A mãe, interpretada por Maria Luísa Mendonça, e os seus amigos, Luana, Gabriel e Nicolas, cada qual com problemas individuais tão importantes quanto aqueles que Virginia enfrentava antes de sua morte acontecer. Um elemento que eu gosto nesse filme é o olhar dirigido ao condomínio de classe média alta, um condomínio onde moram juízes que quebram a lei, ou políticos que agridem os filhos, um condomínio que é representativo da sociedade brasileira, que tenta impor o seu modelo de vida, tenta impor o seu padrão de vida sobre os outros. E nesse caso, os pais tentam impor essa vida aos filhos. E esse condomínio se torna o local do crime. Um crime que nós sabemos que não vai ser investigado apropriadamente para manter a discrição do caso. Mas não menos um crime que nos permite enxergar esses meandros da nossa sociedade a partir de uma metonímia, a partir de uma parte que representa na realidade o todo, uma pequena parte do recorte brasileiro que acaba representando parte da nossa sociedade, acaba representando como nós nos relacionamos com as tragédias, como as tragédias se originam e qual é a fonte dessa crise intergeracional que existe entre pais e filhos. Em contrapartida, eu tenho algumas ressalvas pela maneira com que o filme, pelo menos a meu sentir, termina objetificando a morte de Virginia e transformando-a em instrumento pelo qual os personagens podem amadurecer e podem deixar os seus casulos de drywall ou seus casulos propriamente dito e se transformar numa borboleta ou se transformar em alguma outra coisa. Não é nenhum caso de romantização da tragédia, mas sim de perceber que essa garota, Virginia, não teve oportunidade de deixar o seu casulo e a sua história acaba sendo, na realidade, um degrau para que outras histórias aconteçam, para que a história da sua mãe aconteça, para que ela possa tentar reconectar-se com a filha através do luto, para que a história de sua melhor amiga Luana aconteça, e assim como as demais histórias que se ambientam naquele condomínio. Mas se há algo que eu gosto é a maneira com que o filme procura diagnosticar múltiplos problemas da sociedade, ainda que não se proponha a resolvê-los ou a propor uma solução para tais problemas. Aliás, eu até acho que propõe. A maneira com que os pais lidam com os filhos, com que os pais negligenciam os sentimentos dos filhos, com que os pais superprotegem os filhos dentro de uma redoma e não os capacitam a viver dentro de uma sociedade autônoma, onde eles podem aprender com seus erros e frustrações. Mas o diagnóstico que a direção faz envolve Mas esse diagnóstico que eu citei envolve perceber questões raciais, questões sexuais, questões repressivas que existem no interior da nossa sociedade e que terminam impactando o indivíduo que não consegue expressar-se da maneira com que sempre sonhou se expressar. Luana é uma jovem que, em razão da cor da sua pele, é tanto discriminada quanto é hipersexualizada pelo seu corpo. E para permanecer sentindo-se viva, ela tanto comete atos de automutilação quanto furta os comprimidos para a depressão de sua mãe. Já Nicholas esconde sob a camisa os hematomas provocados pelo seu pai, que não aceita sua orientação sexual. E enquanto isso, Gabriel vandaliza o condomínio e mantém-se de fora, mantém-se estranho naquela realidade, porque talvez ele seja capaz de perceber o mundo pelo que ele é.
Ao destruir as câmeras de segurança do condomínio, ele está destruindo os próprios mecanismos de controle e vigilância através dos quais os pais ou a sociedade como um todo tenta assegurar a conformidade dos filhos. Mas qual a melhor maneira de assegurar que os nossos filhos terão uma boa vida? Será que é controlando? Será que é protegendo excessivamente? Será que é permitindo tudo? Ou será que é deixando-os expressar a sua própria identidade e percebendo as feridas que nós somos incapazes de perceber uns nos outros? E nesse sentido, a metáfora de Virgínia, decompondo-se a olhos vistos diante do espelho, para que nós, espectadores, percebamos, enquanto os demais personagens do filme não percebem, acaba sendo uma metáfora funcional para falar da saúde mental e emocional das pessoas. São chagas invisíveis, são feridas profundas que nós somos incapazes de perceber se nós não observarmos atentamente. E o filme acaba colocando uma jovem atravessando uma fase importante de sua vida, apelando ao socorro dos amigos, apelando à mãe até certo momento e não obtendo nenhuma resposta em retorno. De um jeito bem o assassinato do Expresso Oriente, talvez o que a direção tente nos dizer é que não há um culpado pela morte de Virgínia. Todos são culpados, porque todos são responsáveis. Todos acabam agindo de uma maneira multifatorial para os eventos que a narrativa vai retratar com maior clareza. Meu Casulo de Drywall estreia quinta-feira nos cinemas brasileiros e para o filme eu dou 3 estrelas em 5. E se você já rompeu o seu casulo e já pôde virar borboleta e ateizou nesse vídeo, siga o Cinema com Crítica para mais críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.